Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar através de mais essa breve palavra. Irmãos, peço que curtam, que compartilhem, que comentem, que se inscrevam no canal, se assim não tiver feito, se essa mensagem abençoar o teu coração. Os padrões aqui. Quero também deixar aqui de recado que, como é final de ano, irmão, se alguém precisar de algum conselho com relação a algumas coisas, alguns irmãos têm procurado constantemente, o e-mail está aí na descrição do vídeo. Nós estamos aqui para fortalecer e andar de mãos dadas, tá? Mesmo que eu esteja longe, aquilo pouco que eu sei está à disposição dos irmãos, se assim for pertinente para vocês. Vamos lá para aquilo que interessa, vamos para mais uma breve conversa. Que o Deus Todo-Poderoso se faça presente. E o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro do profeta Amós, um texto lindíssimo que eu amo. Amós 9, versículo 11 e 12, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados. Das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom, e todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Glória a Deus, irmãos. O profeta Amós, ele tem uma peculiaridade, eu já ministrei algumas vezes sobre ele, é que ele não era profeta por ofício. Ele era um pastor de ovelhas que saiu do Reino do Sul para ir para o Reino do Norte, de uma pequena cidade onde ele cuidava dos seus rebanhos, chamado Tecoa, para ir para o santuário de Betel. E ali ele anunciou uma mensagem poderosa, primeiro de juízo e julgamento, e depois com a promessa de restauração. E aqui a promessa, justamente começa a promessa que o Senhor faz a Israel depois dela passar pelo tratamento, uma restauração e uma restituição. E essas palavras, irmãos, eu não sei para vocês, mas ela é remédio que cura a minha alma. Depois de passar por longos desertos, por longos cativeiros, nós ficamos cansados e queremos ouvir uma palavra de segurança do Senhor. E essa é a palavra. Preste atenção naquilo que Deus vai falar conosco no dia de hoje. Quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto, trazendo para a nossa vida. A palavra fala assim, naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi. A tenda, irmão, referia justamente ao templo antigo de Moisés, o tabernáculo de Deus. E o tabernáculo, a tenda, ela refere justamente ao nosso corpo. Hoje a tenda de Davi é o corpo de Cristo. É aqueles que se ligaram à videira. É justamente esse. E Deus, através dessa palavra, ele começa a falar justamente através de um profeta que Deus restaurará. Deus restaurará o vigor do corpo, meu irmão, governado pelo principado do Mestre. É isso que nós podemos entender. Por quê? Porque ele dá o nome de Davi. Apesar dele usar essa expressão tenda, ele dá o nome de Davi justamente remetendo ao reinado do Senhor Jesus. Um reinado que seria eterno. Um reinado que nos fortaleceria com muita paz, justiça e amor. Um reinado que seria justamente para vir e para ficar. E eu gosto da etimologia do nome Amós, que significa justamente carregador de fardos. E foi justamente isso que ele viveu no ministério deles, irmãos. Muitos profetas sofreram na pele aquilo que era a própria mensagem. Muitas vezes ali na mensagem nós lemos Amós chorando, uivando como um lobo, como ele mesmo fala, de dor, sentindo a dor, porque ele sabia o que Deus estava prestes a executar, mas também o que ele faria depois, porque todo juízo de Deus cumpre um propósito, e esse propósito é de restauração. E Deus aqui, ele promete restaurar o vigor do corpo, irmãos. Olha, eu gosto muito de um texto que está em Isaías, capítulo 9, que fala justamente do principado do Senhor Jesus, que é aquilo que está à nossa disposição. Isaías 9, capítulo 9, versículos 6 e 7 fala: pois nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Aqui fala justamente de como o Senhor atuaria sobre nós.
Primeiro conselheiro, irmãos, o Espírito Santo hoje é o nosso conselheiro, é o que nos dá os conselhos mais acertados, porque ele revela as verdades do céu. Maravilhoso, fala dos milagres que ele pode fazer naquele momento em que nós não aguentamos mais, em que chegamos no nosso limite, Deus quebra, se apresentando ou intervindo, fazendo o impossível. Deus poderoso fala justamente do vigor. Quantas vezes nós estamos na caminhada e nos sentimos cansados? E quantas vezes nós não entendemos o agir de Deus, mas quando Ele já planta a mensagem no coração, nós só queremos chegar no lugar aonde Ele falou. E para isso precisaremos do seu poder, da sua força. A palavra fala Pai eterno, Ele é o dono do tempo. Ele tem todo o controle em suas mãos e Ele sabe o tempo certo de fazer. E o príncipe da paz, logicamente, a paz que nós precisamos para caminhar, irmão. Sempre precisaremos de caminhar em paz, senão não damos contas. Eu não estou dizendo que por vezes nós não perderemos a paz, irmãos. Algumas vezes Satanás tenta roubar e algumas vezes ele consegue, vamos falar a verdade. Mas à medida que vai passando, essa paz vai se tornando mais consistente, ela vai se tornando mais constante. E podemos desfrutar dessa paz enquanto caminhamos por esse longo e terrível deserto. No versículo 7 fala, ele será descendente do rei Davi. Por isso que está falando aqui, o seu poder como rei crescerá. E é isso que acontece dentro de nós, irmãos. Quando Jesus vai crescendo, olha, quando ele vai crescendo, tomando conta do nosso coração, fala assim, ó, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão justiça e o direito, desde o começo para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Um governo, meu irmão, de paz, justiça, que serão firmados justamente nessas pessoas, nesse corpo que quer justamente ter uma tenda caída levantada pelo Senhor Jesus, uma restauração que vem do Mestre. Eu creio que eu estou pregando aqui para esse tipo de pessoas que precisam muito de uma restauração pessoal, que tem visto a sua vida em ruínas, completamente destruída. Irmão, aceite o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Ele levará a sua tenda, vai colocar ela de pé. Olha, a palavra fala assim, ó, e consertarei os muros quebrados. O muro fala de proteção, fala da santidade do Senhor, irmão, mas principalmente da proteção. Aquelas cidades antigas, elas eram todas muradas e por isso de difícil acesso para o inimigo entrar, era difícil penetrar ali no interior e causar algum estrago. Por quê? Eram muros de 10 metros de altura e 7 metros de largura, com um fosso em volta. Então eles teriam que fazer o maior esquema, ter a maior estratégia para conseguir entrar. E nesse caso aqui, irmão, seria a proteção que vem do próprio Senhor. Então, um reparo nas brechas para proteger os seus. Quantas vezes nós mesmos, irmãos, nos entregamos justamente às brechas por causa dos nossos pecados, dos nossos muitos passos errados, começamos ali a quebrar essa proteção. Por quê? Porque é o Senhor que é a nossa própria proteção. E quando isso acontece, irmão, olha o que fala em Eclesiastes capítulo 10, versículo 8, fala assim, ó, quem abre um buraco, cairá nele. Quem derruba um muro, será mordido por uma cobra. E nós sabemos que a serpente, ela sorri no deserto, não é verdade? E é por isso que ele chega com muitas ofertas, com um alfinetim ali, entregando para nós justamente para que nós venhamos a pecar, meu irmão, e derrubar essa muralha. Mas em Zacarias capítulo 2, versículo 5, o Senhor está prometendo justamente essa restauração anunciada aqui, ó, por Amós, o carregador de fardos. Ele fala, Zacarias capítulo 2, versículo 5, pois o Senhor, seu Deus, promete que ele mesmo será como uma muralha de fogo em volta de Jerusalém, e que ele morará na cidade e ali mostrará a sua glória. Vale a pena ressaltar, irmão, sobre esse versículo que Jerusalém aponta para o centro da vontade de Deus. Então essa muralha é justamente para aqueles que estão no centro da vontade do Senhor, vivendo um propósito, caminhando por uma promessa, que se arrependeram dos seus maus caminhos, assim como Jerusalém. Era quando ela voltasse do cativeiro, era justamente quando ela voltasse do período de disciplina, o Senhor estaria prometendo aquilo. E perceba que é uma muralha de fogo, irmão. Irmão, se o Senhor for a nossa muralha, ninguém penetra.
Eu quero repetir, se o Senhor for a nossa muralha, não tem inimigo que derruba, irmão. Pensa numa redoma, impenetrável, intransponível, é o próprio Senhor. Olha, e tem mais, irmãos, ele promete construir. Olha o que ele fala, das ruínas a reconstruirei. E sabe por que ruínas, irmãos? Porque muitas vezes, não poucas vezes, eu vou falar algo que é até pesado. O Senhor vai precisar deixar para nós desconstruirmos conceitos, coisas que não cabem com o nosso modo de viver com o Senhor, porque Ele é santo e Ele tem uma promessa de grandeza. Então Ele permite, irmão. Mas você percebe que mesmo assim ficará as ruínas, irmãos. Por quê? O Senhor não vai deixar com que tudo seja exterminado, não. Tem um limite do agir do inimigo. É só até chegar às ruínas. É só até chegar aos cacos. É só até chegar ao quebrantamento. É só até chegar o momento em que a palavra penetre no coração, para que essa palavra seja o ponto de partida e a vida da pessoa a partir daquele momento. Então não precisa jogar tudo fora. Não precisa jogar aquilo que sobrou fora. Não é para se sentir assim como inútil, como inválido. Quantas vezes nós nos sentimos assim no deserto? Parece que Deus não me ama, não, mas Ele tem um propósito. Mateus 25, versículo 23 fala, seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Deus fará algo novo do que sobrou. Ele fala, das ruínas a reconstruirei. É daquilo que sobrou. É daquilo que o inimigo se valeu. E saiba, irmão, que Ele tem poder para fazer isso. Ele tem poder para fazer uma construção inédita. É por isso que Ele permite. Sabe por quê, irmão? Ele fala com uma palavra, ele fala no livro de Provérbios que uma cidade sem muros é como um homem sem controle. Um homem sem controle é como uma cidade sem muros. E ele vai dizer também para Jeremias, ele vai falar assim, ó, através da tua palavra, que sair da tua boca, eu lhe darei o poder de edificar e derribar, de construir e de edificar e de destruir. Ou seja, irmãos, porque para construir muitas vezes será necessário destruir, mas não vai ser destruído tudo. Tem algo que o Senhor quer aí, tem algo que Ele mesmo, no princípio, na origem, Ele mesmo colocou dentro do seu coração. E é do pouco que Ele vai justamente levar e fazer uma grande construção que muitos, acredite, muitos ficarão ali, sabe, muito espantados e até mesmo antônitos, perplexos com aquilo que eles verão que Deus fará na sua vida. Eu gosto do Salmo 126, irmãos. O Salmo 126 fala justamente desse momento em que eu recomendo que vocês leiam inteiro. Eu vou ler só o versículo 4, de um momento em que a Israel estava voltando cativa da Babilônia. E era um momento de muita alegria, mesmo depois de toda a disciplina do Senhor. No Salmo 126, 4 fala algo que eu gosto muito, que é justamente, ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como chuva que enche de novo o leito seco nos rios. E vocês percebem a sensibilidade do salmista? Por quê, irmãos? Porque mesmo que ele olhasse, quem olha, por exemplo, um rio que se secou, não vai pensar que por ali passou um rio. Não vai pensar que ali, outro momento, correu água. Por quê, irmãos? Porque a água fala de um lugar úmido, de um lugar onde tem vigor, tem vida. Eu não sei se vocês já puderam contemplar um rio seco, é como se fosse um deserto. Ninguém passa por ali naquele cenário e pensa que ali foi um rio um dia. Mas o salmista tinha compreensão de que o Senhor, com a sua chuva, vai chover, abundante chuva vem aí, meu irmão. Eu sei que muitas vezes dói e a gente se sente como terra seca. Olham para nós e ninguém dá nada. Mas assim como esse cenário de um rio que se secou, assim como a chuva enche de novo, é como o Senhor fará. Faze com que prosperemos, faze com que sejamos restaurados, com que tenha o vigor, um riacho novo. Vai chover, fica tranquilo, mesmo que não dê em nada. E olha, o Senhor promete ainda mais, Ele fala, e restaurarei sua antiga glória.
E muitas pessoas às vezes vivem até numa... como que é a palavra que é usada, irmão? Quando nós olhamos para aquilo que era, quando nós éramos antigamente, saudosismo. Fica com um saudosismo exacerbado, mas é justamente isso que o Senhor está falando, ó, restaurarei a sua antiga glória, dessa tenda da nossa. E está falando de um momento em que nós olhamos no passado e nós sentimos muita saudade, irmãos. Sabe aquele momento que nós queremos eternizar um pequeno momento de felicidade, como por exemplo, um beijo na pessoa que se ama, um bom dia para a família, alguém que carrega na memória alguém que já se perdeu e não vai voltar mais, mas o Senhor, Ele é capaz de restaurar a sua antiga glória, a sua antiga alegria, a sua antiga virtude, o seu antigo vigor, a sua antiga força. Quando aprendemos quem está no controle, irmãos, sabe o que acontece? Nós voltamos a viver. É isso que o Senhor está falando. E tem um texto belíssimo de Isaías que mostra isso para nós. Hoje eu estou citando bastante Isaías e o Antigo Testamento, mas é porque o Senhor quer falar no profundo do coração de alguém aqui. Eu tenho plena convicção de que está passando por um momento de bastante dor. Isaías capítulo 40, do versículo 6 a 8, diz assim, ó. Alguém diz, anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto, anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo, e toda a força deles é como uma flor do mato. E às vezes pode até parecer poético e bonito, mas no versículo 7 ele fala, a erva seca e as flores caem, quando o sopro do Senhor passa por elas. E quantas vezes, irmão, a ventania de Deus, algo que nós pensamos e atribuímos ao diabo, justamente vem sobre a nossa vida, um vento que sopra. Agora, precisamos entender, e aqui eu creio que alguém precisa ouvir, que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém precisa muito ouvir. Nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai, mas esse é um vento de Deus. Seca, é verdade, as flores caem, mas é para mostrar justamente quem está no controle. Ele fala, de fato, o povo é como a erva, ou seja, é temporário, mas quem vive com o Senhor é eterno. Agora a palavra fala justamente para isso que nós somos levados ao deserto, para o Senhor se apresentar, para nós sabermos quem é que anda ao nosso redor e para nós sabermos quem nós somos em Cristo. E ele fala, a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. E por isso o Senhor Jesus disse para o diabo, em Mateus capítulo 4, no deserto, um homem, nem só de pão um homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca do Altíssimo. E agora saímos com uma palavra que é poderosa para produzir em nós eternidade. Então, quando nós aprendemos, Ele restaurará a sua antiga glória. E quer que eu te fale algo, irmão? Será muito melhor. Assim como o Ageu ousa arriscar, Ageu 2,9, que a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Olha, ele continua falando, Israel possuirá o que restar de Edom e de todas as nações que chamei para serem minhas. Edom, irmão, é descendente de Esaú. É aqueles que trocam, sabe, aquelas pessoas, aqueles que passaram pela nossa vida, que trocam um propósito por um prato de lentilha, que trocam algo que seria bom, que trocam, sabe, Edom era a nação que se movia justamente de acordo com as suas vantagens. Ela é aquela que pensava somente em si mesma, mas não sabia que estava atacando uma Israel de Deus, uma escolhida de Deus. Trocam um propósito por um momento de dopamina barata. E o que o Senhor está falando é que Israel possuirá o que restar de Edom. Quer dizer que sobrará um pouco. Ali também haverá um juízo, quem sabe possa ser restaurado por completo, não é verdade? Quem sabe possa se converter a uma Israel de Deus. Vai depender da aceitação de Edom com o agir de Deus, mas o que Deus está falando é que haverá restituição. Falei de todas as nações que chamei para serem minhas. Israel foi bastante atacado no cativeiro babilônico pelo Egito, pela Assíria,
pela própria Babilônia. Então foram várias as incursões de ataque do inimigo ali. Ela se sentiu totalmente desolada e levaram muitas coisas, muitas riquezas, muitos despojos. O Senhor está falando da área financeira, mas está falando de uma restituição, irmão, para os escolhidos. Por que eu falo para os escolhidos? Mateus capítulo 22, versículo 14. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos para viver essa reconstrução, porque não aguentam o processo, voltam-se como Edom, começa a apontar para onde está melhor. Então, para os escolhidos, haverá restituição de tudo que foi perdido. Eu quero repetir, porque eu creio que alguém precisa ouvir. Para quem for escolhido, para quem for aprovado no processo, talvez essa seja a melhor palavra, Deus devolverá, e eu creio que será como Jó, devolverá em dobro, uma dupla honra, algo que trará muita alegria, que soberjar, vai transbordar, vai ser uma medida sacudida, recalcada e transbordante, algo que vai impactar todos que estão em volta. Tudo que foi perdido, irmão, Deus promete trazer de volta tudo aquilo que o inimigo roubou, tudo aquilo que o inimigo destruiu, tudo aquilo que o inimigo violentou, saqueou, tudo aquilo que foi perdido no caminho, até mesmo por causa dos passos errados, porque Israel pecou muito, irmãos, mas mesmo assim, em sua bondade, Deus estava prometendo, irmão, justamente devolver. Em Jó capítulo 8, versículo 7, o Senhor Deus diz: a riqueza que você perdeu não será nada comparada com o que Deus lhe dará depois. Creio que, se tomarmos posse dessa palavra, poderemos viver e viver com plenitude de vida. Sabe, irmãos, olha, eu sei que para Deus nós não somos mesmo as somas dos nossos erros. Ele fará algo novo do que sobrou. E porque Ele não nos trata como a soma dos nossos erros. E é por isso que Ele libera uma palavra. E eu creio, meu irmão, que essa palavra é a garantia de que vai acontecer. Guarde isso em teu coração. O Senhor falou e fará essas coisas. E essa palavra veio para mim. Mas eu quero, aqui como profeta de Deus, profetizar sobre a sua vida, que Deus fará essas coisas no determinado tempo acontecer. Entrega-se à reconstrução, deixa Deus guiar os teus passos, deixa Ele simplesmente te reconstruir por completo. Saiba que quando você se encontrar sem saída e a dor bater, saiba que o amor estará ali, bem no teu campo de visão. Olhe para o amor, irmão, você vale muito mais, eu valho muito mais, você, minha irmã, vale muito mais do que a soma dos estragos que causou. O Senhor não olha para nós como a soma desses estragos, como a soma dos nossos erros. Não, nós não somos isso. Ele vê nós diferente lá na frente. Saiba que o diabo não poderá mais acusar. E eu deixarei uma palavra para você, que está em em Isaías 60, versículo 22. Eu, Senhor, no tempo certo, farei isso acontecer depressa. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.